que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Olá pessoal, professora Lúcia Andrade, Batman, seja bem-vindo. Comece a clicar aí no coraçãozinho. A água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para atravessar a ponte. Nada acabou. Opa, Zira chegando aí, eu não acredito, lá dos Estados Unidos, é agora, olha pra aí. Tente sua mão sedenta e libertar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Vou parar a música porque eu quero agora. É só falar. Que coisa de louco, gente. Eu adoro essa música. É por aí, é muito boa mesmo. Paramos a musiquinha porque nós temos que conversar um pouquinho. Deixa eu colocar o microfone e ver se eu consigo ouvir todo mundo, se todo mundo está me ouvindo. Eu não sei se o nosso convidado já está por aqui, só porque eu ia falar, ele chegou, ele não ouviu a nossa canção. Viu, meu caro professor Alexandre Almeida, que você já chegou aí? Você não ouviu a canção que nós estávamos aqui tocando, olha, em homenagem ao nosso tema de hoje. Não diga que a canção está perdida. Muita gente triste, muita gente entrando na paranoia da ansiedade que mais tarde transforma-se em outras enfermidades, morre. E nós vamos ouvir já aqui o nosso convidado de hoje, que eu já vou colocá-lo aqui, já aceitei que ele pede para entrar ao vivo. Muito bem, vamos lá. Estamos aqui daqui a pouquinho juntos. Minha gente, para quem já está aqui na sala, peço por gentileza que cliquem aí no coraçãozinho, coração daqui, coração dali, o homem já chegou. O psicólogo mais simpático da Bahia, que já chegou, que já está cuidando de milhares de pessoas aí, que eu estou sabendo. Que responsabilidade, meu irmão. Ô, meu caro, todos nós temos responsabilidades. Você escolheu essa, então tem que assumir. E olha que eu vou lhe falar, o momento é trágico. Muita gente sofrendo com problemas chamados de psíquicos e por vezes é assim. Quando alguém se queixa, parece tão simples de resolver, porque o problema não é nosso, o problema é do outro. Só que quando o problema é nosso, é o que eu digo, o nosso problema é mais difícil de resolver do que o problema do outro. Não é assim? Fica fácil pra caramba. Fica muito simples. Oh, meu Deus do céu! Por que você fica chateado ou chateada com isso? Se fosse comigo, nada disso aconteceria, porque eu faço assim, porque eu faço assado. E é o que eu digo. Quando você estiver conversando com alguém e ceder um pouquinho do teu tempo, evita estar dizendo que você faz isso, que você faz aquilo, que se fosse você, você faria também. Que, na verdade, meu caro, cada um é que sabe onde aperta o seu calo, lá no par de sapatos. Muito bem, meu caro Almeida, por gentileza, apresente-se e diga o que nós vamos ouvir de você hoje aqui. Pronto, vamos lá, né? Boa noite a todos, é um prazer enorme estar com o professor Arroio também aqui, compartilhando esse momento. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Eu sou psicólogo, sou neuropsicólogo, né, e estou fazendo aí duas pós-graduações também, né, aí em caminho aí. Trabalho numa empresa que é terceirizada do Estado, pela Socializa, e faço, né, trabalho com psicoterapia e avaliação neuropsicológica também. E a gente vai falar sobre ansiedade, né? Sobre ansiedade, que é um tema quente, é um tema que já vem sendo tratado por diversos outros profissionais, tanto psiquiatras, profissionais de saúde mental, né? E a gente vai bater um bate-papo aqui com perguntas, né? A gente para responder. É isso aí. De uma forma sucinta, fácil. E a gente está aqui para isso, né? Para compartilhar o que a gente sabe, porque senão não tem graça.
Não é verdade? Mano, Alexandre, só um minutinho que eu quero mandar um abraço aqui de cara para o nosso amado irmão Francisco Gélamo, lá do Paraná, que está aqui dizendo que o tema é muito bom e ele vai até fazer algumas perguntas. Nós temos aqui também a presença da Gisele, da Mirtes, do Francisco, do Thales. Olha o Thales Del Bosco, esse rapaz é um cara encantador também, um excelente profissional que está aí conosco agora. Acabou de entrar aqui também a Jacinelli. Muito bem, querida, sejam muito bem-vindos. Professor Aruzzi, clica aí no coraçãozinho, manda para cima. Lembrando que essa essa live tem aqui também selos do Instagram à vossa disposição. Quem quiser comprar o selinho, compra. Meu caro, quero começar lhe fazendo uma pergunta. Maria Pirria, minha querida, que bom que você chegou. Meu coração começa a bater mais rápido, começa a ficar mais pulsivo. Oh, meu Deus do céu, tanta gente bonita aqui conosco hoje. Isso é muito legal. Tiago Roberto, seja muitíssimo bem-vindo, meu velho. Então, o que acontece, meu velho? Olha aqui também a Valdineia, que maravilha, que prazer em recebê-la lá de como é que chama lá? Oxa vida, do interior do estado da Bahia, já vou lembrar, parece mentira que eu esqueço o nome daquilo lá. Meu caro, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte. Eu tive pensando essa semana que há um monte de gente que, vez por outra, pensa em aprender a voar. O camarada chega na janela do apartamento dele, assim, na varanda, olha lá para baixo, com tantos problemas que ele tem, ele pensa assim, rapaz, será que eu aprendo a voar até o primeiro andar? E fica nessa sensação, que eu sei que muita gente que aparentemente está bem, está tranquilo de cabeça, vez por outra, pensa em suicídio. Eu li isso hoje. Pensa em suicídio. Eu acredito que você receba pessoas que, vez por outra, também comentam isso. Olha, de vez em quando, eu tenho vontade de chutar o pau da barraca. E conversando com um irmão nosso sobre isso, você sabe o que ele me disse? Eu também tenho vontade, de vez por outra, de chutar o pau da barraca, mas não é para me matar, não, é para matar um monte de gente na rua, que também é loucura, né, velho? Porque você vê como é que chegam os extremos. E eu quero que você inicie hoje falando disso, dessa conduta que o ser humano tem consigo próprio, essa situação que o leva a pensar, vez por outra, eu tenho desejo, eu penso, eu fico com vontade de aprender a voar do 6º andar até o primeiro. Se eu não aprender a voar até lá embaixo, lascou que eu vou me arrebentar todo. Então, conta um pouquinho pra gente se isso é uma realidade, se isso mesmo acontece e como é que a gente começa a pensar para evitar isso. Pronto. Se é que é uma resposta, né? Assim, é um tema muito complexo, né? Que assim, envolve inúmeras variáveis aí. Hoje, chutar o pau da barraca é, de fato, você fugir dos problemas, deixar de encará-los, né? Porque os problemas eles vão existir. Na verdade, a gente consegue perceber isso como se fosse uma estratégia compensatória, para compensar aquilo que nos afeta, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, parar, respirar, né? Por que isso? Porque uma situação ela vai gerar um pensamento, esse pensamento vai gerar uma emoção e essa emoção vai gerar um comportamento. Então, partindo desse princípio, quando você toma consciência do processo que no momento você está atravessando, não é isso? Então você acaba o quê? Parando, respirando, revendo o que você estava pensando, para a partir daí tomar os direcionamentos mais prudentes, mais pertinentes para o momento atual, né? O momento atual hoje que nós vivemos, que eu vivo hoje, principalmente na clínica, que de fato acontece isso sempre, isso é uma demanda corriqueira, certo? De diferentes classes sociais, isso se apresenta quase todos os dias, e a gente tem que saber lidar e estabelecer e buscar estratégias, ajuda, para justamente atravessar, né, esse espaço que está nos afetando. Primeira coisa é pedir ajuda, entendeu? Não tem como, né? E como assim, como o tema da gente hoje traz ansiedade, né? Hoje no mundo contemporâneo, a gente vivencia as emoções de uma forma como se fosse um turbilhão, entende? A gente está sentindo, né, as emoções, não existe algo assim em facetas, em pedaços. Os sentimentos ele vem ebulindo e às vezes a gente não consegue separar e dizer, o que é que eu estou sentindo? Opa, o que é que eu estou acontecendo? Então, por isso que... Não tem tempo. Não tem tempo isso. É uma atrás da outra. As redes sociais não param de chegar, as pessoas estão mais viciadas em redes sociais e com isso, inclusive, meu caro Alexandre, mandamos aqui um abraço para o nosso amado irmão Sobrinho,
lá da Universitária, que está aqui presente conosco, nos prestigiando. O detalhe é que, por vezes, nós sofremos por antecedência, nós sofremos durante e sofremos por algo que já passou, que é uma tendência hoje, tendo em vista o que nós estamos enxergando hoje na internet. Eu quero adentrar nesse aspecto, porque a internet é algo importante hoje. Por exemplo, há quem sofra por achar que poderia estar em outra posição. Tipo, sei lá, olha, estou vendo aqui o professor Arroio, estou vendo aqui o Alexandre, eu gostaria de estar ali no lugar do Alexandre, mas ainda falta tanto tempo e começa a sofrer com isso, porque queria estar no lugar daquele. Ou então imagina, né, a pessoa está aqui sorrindo, toda feliz da vida, que as redes sociais, você não vê ninguém chorando, é todo mundo sorrindo, está todo mundo de boa. Então, é esse detalhe que faz com que as pessoas, eu me incluo aí, comecem a ter um pouco de estresse. Esse estresse leva-nos para a ansiedade. Essa ansiedade vai gerar, como você disse, a emoção, e em seguida começamos a ter alguns comportamentos que nós próprios, se formos repensar, ou se formos refletir, melhor dizendo, começamos a entender, peraí, que esse comportamento podia ser diferente. Isso. Não é isso? Sim, então, isso. Diga lá. Pronto, vamos lá. O primeiro passo para a gente entender esse processo de ansiedade, primeiro passo da gente, né? Aí eu estou falando de uma forma bem técnica, é a gente fazer um bom diagnóstico, né? Para a gente. Não. E aí, depois desse bom diagnóstico, né? Porque normalmente, no processo psicoterapêutico, o psicodiagnóstico ele antecede a psicoterapia. Para que isso, esse psicodiagnóstico? É um diagnóstico psíquico, é para a gente entender os pontos fortes e os pontos que precisa desenvolver desse sujeito para a gente ter uma boa intervenção psicoterapêutica. Eu trabalho dessa forma. Tem profissionais, psicólogos, que trabalham de forma diferente da minha. Também está certo, é a forma dele olhar, mas minha forma de olhar é assim. Partindo disso daí, aí eu vou adentrar na sua pergunta. A gente vai fazendo o quê? Identificando a intensidade, é o segundo passo. Que eu vou buscar identificar essa intensidade. Se é leve, se é moderada ou se é grave. Perceba, primeiro passo, um bom diagnóstico. Sem dúvida. Eu vou perceber qual a intensidade dessa ansiedade. Se é leve, moderada ou grave. Diante disso, eu vou também perceber o impacto que essa ansiedade, essa intensidade está gerando para o lado pessoal, profissional e subjetivo. Vou avaliar também o tempo e a resistência do tratamento. Mas espera um pouquinho aí, Alexandre. Eu vou lhe chatear um bocado aqui com essa história. Lá. Nós estamos falando agora do ponto de vista do terapeuta. Isso. Aí eu já quero chegar lá. A gente já vai chegar lá, que essa parte é muito importante. Mas antes de adentrarmos no terapeuta, eu quero saber o seguinte. Se uma pessoa, por exemplo, a Kátia Bacelar, que está sempre aqui nos prestigiando, um beijo para a Kátia Bacelar, ela está dizendo aqui, a ansiedade é uma coisa terrível. Isso. Vivemos sempre no futuro. É a velha história. Ficamos imaginando o que vai acontecer, sofremos por antecedência, ou, quiçá, vamos ter uma grande decepção, porque não vai acontecer do jeito que a gente imagina. Ninguém tem chance de saber o que vai acontecer daqui 5 minutos, imaginar o que vai ser domingo, na terça, enfim. Mas o que eu quero lhe falar, Alexandre, é o seguinte, tudo isso que você vem falando, eu quero entender o seguinte, há uma possibilidade, antes de chegarmos ao terapeuta, que eu acho de fundamental na nossa trajetória hoje, todo profissional deve ter um psicólogo para trocar ideias, vez por outra. Inclusive, soube hoje que os próprios psicólogos também têm o seu psicólogo para descarregar as suas frustrações, porque às vezes também acontece, fica absorvendo tantos problemas, né, que fica doidinho. O que eu quero saber, meu caro, é como é que uma pessoa, um profissional, um ser humano, mulher ou homem, não importa, consegue identificar que, além do estresse, ela está tendo ansiedade que pode levar, quiçá, para um estado depressivo. Eu quero saber primeiro, quais são os sintomas que uma pessoa sozinha que leva a pensar, poxa, eu preciso procurar um profissional. Aí nós vamos falar da postura do profissional. Isso. Vamos lá. Como é que ela percebe isso, né? No nosso dia a dia, o que a gente consegue perceber que são os sinais e sintomas ansiosos, né, ansiogênicos. Ela, no dia a dia, o primeiro passo que eu sempre vejo quando chega um paciente na minha clínica é como é que está a respiração dessa pessoa. E eu também me automonitoro nessa questão da respiração. Por quê? A pessoa, quando ela está ansiosa,
Primeiro passo é a respiração curta e rápida. Curta e rápida. E ela está respirando curta de forma torácica. Não é aquela forma diafragmática que a gente vai chegar até lá nos momentos das Sem dúvida, que é onde fazemos o relaxamento. Muito bem. Segundo passo é ela perceber como é que está a saliva dela, como é que está os batimentos cardíacos, como é que está a sudorese nas mãos, principalmente nas mãos. Né? E hoje a ansiedade, quando ela se apresenta, o primeiro critério dela em todas as ansiedades que nós temos no compêndio de psiquiatria, no CID-10, que é a classificação internacional de doença, é medo a uma resposta emocional, certo? Sim. E ela pode ser iminente, real ou percebida. Ou seja, é medo de alguma coisa. Essa alguma coisa é o quê? Às vezes a própria pessoa ela não consegue identificar. Certo? Então esse medo... Mas há caminhos para a pessoa começar a pensar, peraí, que acredito que eu... Assim, tipo assim, ela identifica, poxa, eu estou sofrendo algo, eu vou procurar um psicólogo. Porque existe aí também um detalhe, que nós temos que saber. Porque muita gente confunde psicologia, o psicólogo, com quiçá médicos, psiquiatras, etc. Que aí já é uma fase um pouco mais adiantada. O camarada já está ficando meio que doidinho, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para a empreendedora mais esperta e mais bonita e mais simpática do Largo 2 de Julho, que é a Neide Santos de Jesus, que agora é mamãe. Tem um menino lá, o Júnior, que é lindíssimo. Pronto, já mandei o meu abraço para ela. Velho, você me perdoe, mas é muita gente chegando, a gente fez outro, precisa mandar um abraço. Até porque esse pessoal está interessado em saber como é que nós vamos cuidar da nossa ansiedade. Você está me dizendo aí, eu vou repetir, vamos lá, começa aí a explicar isso, como é que eu descubro que eu estou ansioso. A pergunta que você me fez é o quê? Quando é que eu começo a perceber que eu preciso ter uma ajuda, né? Isso mesmo, essa é importante, essa agora. Vamos lá. O momento é que quando essa ansiedade, ela começa a ser disfuncional, levar um prejuízo para o seu lado pessoal, profissional. Sim. Certo? Porque Sim. assim, repare, eu estava ansioso antes dessa live com você. Verdade. Verdade, mas por quê? Porque é algo que eu me preparei, é algo que é importante para mim, entende? Quando isso é funcional, mas não gerou prejuízo para mim. Em que momento de eu chegar aqui na sua frente, não gerar prejuízo? Ou seja, eu estou aqui, eu consigo falar, eu consigo interagir com o público, eu consigo responder uma pergunta, eu consigo dialogar com você, decodificar e codificar o que a gente quer estabelecer, que é a comunicação. Pronto. Muito bom. Quando isso começa a levar, né, essa ansiedade, começa a levar um prejuízo, exemplo, vamos lá que Alexandre vai fazer uma apresentação na empresa. Aí eu estou na frente dos diretores. No momento de eu falar, eu não consigo, né? Eu não consigo codificar, né, o que eu quero codificar, o que eu quero passar, o que eu quero explicar. Aí o que acontece? Eu me embaraço todo naquilo que eu quero falar, naquilo que eu quero dizer e ninguém entende. Ou eu não consigo falar, ou eu fico com muita vontade de ir ao sanitário, ou eu fico tímido, ou eu não consigo dizer nada. E tudo isso tem a ver com ansiedade. Com ansiedade. Ou também, você quer ver uma coisa, eu começo a ter uma síndrome do pânico, né? Ter de forma abrupta, sentimentos, sensações, né? Que eu acho que vou morrer, coração, e não consigo efetuar aquilo que eu era para fazer, para efetuar. Então, assim, a gente começa a perceber assim. Hoje, a ansiedade hoje, nós temos as mais prevalentes, as que mais chegam para a gente na clínica, né? Pois não. Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada... Explica pra gente aí. Pronto. Transtorno de ansiedade generalizada é aquela pessoa que chega na clínica assim, Alexandre, ou doutor, né? Eu tô com um pensamento muito acelerado, não tô conseguindo dormir, eu tô comendo demais ou comendo de menos, eu tô pensando no ano de 2022 e isso tá me consumindo, certo? Então, ali... Certo. E ainda por cima disso, ela começa a ter medo dessas sensações. Ela não consegue, né, vamos supor assim, separar, acalmar, respirar, ter concentração, entende? Então, assim, aquilo ali ela está em constante
pensamento sobre aqueles processos, vários processos, não consegue parar de pensar, né? E aí leva um prejuízo disfuncional para ela, porque ela leva um prejuízo pessoal, porque ela não consegue estabelecer uma conexão Desenvolver. consigo mesmo, e profissional, porque ela está exercendo uma função laboral e está pensando em outra coisa, está preocupada. Outra parte que apresenta para a gente também o transtorno do pânico, que é aquele momento que a pessoa está tranquila, está andando, vamos lá dizer assim, está andando no shopping e de repente, de forma abrupta, ela começa a ter sensações, sinais e sintomas de coração acelerado, sudorese, garganta seca, aquela hipervigilância, a sensação de bolo na garganta, achar que vai morrer, perda de controle. Isso é a síndrome do pânico. Só que aí, partindo daí, para a gente diagnosticar isso, precisa, claro, de um tempo, como eu falei lá no início, né? Identificar os impactos que leva para a pessoa, o tempo e a resistência ao tratamento, que é o processo da ansiedade, né? Quando a gente vai classificar as questões da intensidade. Então, o que se apresenta para a gente, normalmente, o que eu tenho mais recebido na minha clínica é isso. É o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, algumas fobias específicas, exemplo, medo de andar de avião, medo de cobra, medo de aranha, medo de altura, medo de andar de elevador, que é um clássico, vamos dizer assim, se apresenta muito, né? Essas fobias específicas, agora perceba, medo. O medo é um dos critérios no DSM, que é esse livro aqui que eu vou mostrar, ó, que nós temos aqui, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Tratamento Mentais. O DSM-5 é o mais atual, certo? Esse DSM-5 aqui. Ele se apresenta de todos os critérios. Aí eu vou repetir, né? O que se apresenta mais é o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno pânico, fobia específica. Mas nós temos... Aí eu vou fazer aqui, viu professor Arroio, uma retrospectiva... Espera aí que você tem uma pergunta antes para responder. Aqui o programa tem pergunta. Nós temos o nosso irmão aqui, o Enio Carvalho, que é instrutor de programação neurolinguística. Ele está perguntando o seguinte... Antes de eu falar a pergunta dele, a Lude Passos Almeida está dizendo aqui, esse psicólogo é muito top, eu sou apaixonada. Muito bom. Corações conquistados, amigos feitos, isso é muito legal. E o Enio está dizendo assim, o comportamento apresentado neste quadro de ansiedade, que foi o que você estava explicando, pode mudar a origem? Pronto, quando ele fala mudar a origem, ele está dizendo no sentido de se pode mudar a origem de quê? É isso que eu queria entender. Ele pode Pronto, Enio, responda aí o que o professor doutor Almeida está falando. A origem do quê? Qual é a origem que você quer saber? Para que fique clara essa pergunta, que por vezes fica com defeito. Agora, antes dele perguntar de novo, quando eu olho para cá, que eu estou com o computador deste lado para poder ver, porque aqui no celular a gente não vê nada. Então é o seguinte, se a pessoa hoje que estiver aqui nos ouvindo, vamos lá, isso é importante, começar a ter esses sintomas todos que você relatou, ou, melhor ainda, tiver alguém ao seu lado e ela perceba que esse alguém está tendo esses sintomas, é hora de procurar ajuda, é hora de procurar alguém para poder diagnosticar de forma correta o que está ocorrendo, antes que seja tarde demais. Porque tudo isso que você falou aí, meu caro, eu vou lhe dizer, medo, pânico, sensação disso e daquilo, isso é loucura. Deixa eu ver aqui o que o Enio escreveu, peraí. Minha colega tem ansiedade, como é que eu ajudo ela? Quem está perguntando é Batman, STF Batman. Agora, não sei, meu caro, minha colega tem ansiedade, como é que eu ajudo? Agora, a gente tem que entender, às vezes a gente faz uma pergunta dizendo que é um colega, né? Mas é para a gente mesmo. Você já fez isso? Quando era na escola, a gente falou, professor, tem um colega, tem um fulano, quem está querendo saber isso, a gente faz a pergunta. Agora, o Enio respondeu aqui, peraí. A origem que dá sustentação a esse sintoma, ou seja, esses sintomas, ele escreveu no singular, mas imagino que sejam esses sintomas todos. E também a pergunta do Batman, minha colega tem ansiedade, como é que eu ajudo ela? Aí é que está, pode responder primeiro essa, depois entra na do Enio. A pergunta do Enio, né? A origem que dá sustentação desse sintoma. Pronto. Legal, vamos lá. Normalmente, quando a pessoa... Aí eu vejo isso na clínica, viu, professor Arroio? É o seguinte, a ansiedade, ela é um sintoma, ela é resultado de uma causa. Que causa é essa?
eu não sei. A gente precisa Tem que descobrir pesquisar. a Claro. gente precisa descobrir junto com o paciente, certo? Porque Entendi. normalmente a pessoa, como você falou lá no início, né? Ela apresenta, vamos supor, uma angústia existencial que diz a respeito do futuro, ou uma angústia circunstancial que diz a respeito do presente, certo? Por que eu Certo. estou falando isso? Na pandemia, ela se ampliou, né, os sinais e sintomas de ansiedade. Por quê? Porque na pandemia a gente estava vivenciando um momento de isolamento social, né? Nós estávamos vivendo um momento que nós não estávamos conseguindo projetar o futuro. Como é que vai ser o futuro? Será que eu vou morrer? Será que vai dar certo a minha empresa? Eu tive que demitir funcionário. Eu trabalho no shopping, eu trabalho com restaurante, na noite, eu sou músico. Como é que eu vou me sustentar? Aí Eu gerou. sou camelô, tenho que vender na rua, não posso. Agora, repare isso, né? É, Sem precedentes históricos, como é que a gente se enganjou nesse processo? Aí começou a aparecer a angústia, né? Circunstancial que estava dizendo no momento presente e existencial que estava dizendo no momento futuro. Como é que se sustenta isso? Isso vai se sustentar até o momento que você não conseguir, de fato, resolver a causa desse problema, que pode ser de diversas origens. Pode ser em origem relacionado à sua relação interpessoal, a um emprego da qual você está inserido e você não está satisfeito, porque hoje eu consigo perceber que tem muitas pessoas que estão trabalhando, estão nas suas funções, mas não são felizes com o que faz. Está fazendo aquele trabalho muitas, porque precisa. muitas. Então, isso acaba. Exatamente. Não faz porque gosta, nem porque se sente feliz. Isso, Faz porque necessita daquele porque emprego. necessita. Então, essa pessoa ela está vivenciando um momento difícil. Ou a pessoa está vivenciando um momento no seu casamento que está sendo desconfortável para ela. Certo? Ou a Sim. pessoa está vivenciando um momento na sua relação interpessoal, profissional, acadêmica. Certo? E esses sintomas eles vão persistir sempre. Enquanto você não parar e centralizar, né? Procurar não saídas e sim entradas para tentar resolver esse problema, isso vai se persistir. Tem uma frase que Jung, né? Carl Gustav Jung fala: o que você resiste, persiste. Então você. Peraí, doutor Alexandre. Tem aqui a pergunta do Batman, que Diga minha aí. colega tem ansiedade, como é que eu ajudo ela? E tem também uma outra pergunta da Leila, que é bem semelhante. Ela diz assim: como ajudar uma pessoa em crise de ansiedade? Veja que as pessoas querem saber como resolver ali na hora, não é procurar. Olha, procura um psicólogo. Como é que eu ajudo no momento? O que eu faço? Dou um tapa na orelha, jogo no chão? Não, a gente tem que saber o que eu posso nesse momento fazer. Ficar calado, só ficar ouvindo, não dar palpite na vida da pessoa, enfim. Dá essa dica aí, dá essa orientação, melhor dizendo. Normalmente eu vou explicar, né? Eu vou passar para uma técnica que normalmente se apresenta comigo de uma forma muito assim, constante, né? Eu, como psicólogo, eu tenho esse meu contato, né? E aí o paciente eu falo, ó, se sentir algum sinal e sintoma, né, de alguma coisa, você pode me ligar que a gente tenta conversar, né? Primeiro passo é a gente identificar, né, a intensidade dela, né? Como eu falei, intensidade. Se é leve, moderado ou grave. Se for uma crise daquelas bem assim extrema, bem forte, né, bem grave, é claro que o primeiro passo é procurar um profissional capacitado para isso. Mas vamos lá. O que é que eu posso fazer no momento se eu não tenho acesso a esse profissional capacitado? Pronto, eu sou leigo, eu não sou psicólogo, eu não entendo nada disso, mas eu vejo que a pessoa está... eu quero ajudar. Isso. Certa vez uma mãe me perguntou: Alexandre, se meu filho der uma crise de pânico dentro de casa e eu não conseguir falar com o senhor, o que é que eu faço? Eu falei, ó, a crise de pânico, aí nesse caso especificamente do pânico, tá? Eu estou fazendo esse recorte. Primeiro passo que a gente tem a fazer, ou de uma crise de ansiedade, é você modular a percepção desse estímulo aversivo. Como? Como é que eu modulo a percepção desse estímulo aversivo? Trabalhando a atenção dele, focando a atenção dele para um outro lado. Exemplo que eu vou lhe dar, um exemplo prático que aconteceu comigo semana passada. Certo? Vamos lá. Clássico. O paciente me liga: Alexandre, eu vou morrer. Eu estou sentindo taquicardia, não estou conseguindo respirar. Estou sentindo angústia, eu vou morrer agora. Meus batimentos, eu estou em repouso, eu estou vendo meus batimentos, acho que está mais de 150. Aí eu perguntei de uma forma calma,
né, serena, aonde você primeiramente, a outra pessoa que está ali diante dessa situação tem que manter a calma. manter calma, primeiro passo. Calma, Primeiro nada de passo. desespero, nem querer fazer tudo de vez. Calma, pronto, Nada de muito lá. desespero. Vamos lá, vamos lá. Estimular ele e falar, respire, tente respirar um pouco, porque a respiração, Boa. Ela é extremamente pertinente nesse momento. Por que isso? Vou fazer uma explicação, um recorte bem pequenininho. Quando a gente está na crise da ansiedade, nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático é que está dando toda essa crise no nosso corpo, está gerando essa crise. Sim. E o parasimpático é que vai levar homeostase, ou seja, vai acalmar essa ansiedade. Como é que eu ativo esse sistema nervoso parasimpático? Primeiro passo, respirando. A respiração ela é crucial para a nossa ansiedade, porque quando você respira de uma forma correta, diafragmática, que eu vou diafragmática, ok. Né, vou explicar ótimo, muito bom. Vai dar essa aula para gente. Passo você vê isso, ansiedade. Segundo passo Vamos lá. É focar a atenção dele para um outro lugar. Exemplo que eu fiz. O cara me ligou, Alexandre, tô aqui, vou morrer. Eu falo, você tá onde? Ele disse para mim assim, eu tô no Sumaré, na região do Sumaré aqui, próximo do Salvador Shopping, né? Salvador. Sim. Tô no Sumaré aqui, eu vou morrer. Eu falo, quantos carros vermelhos estão passando aí? Aí ele começa a contar. Quantos anos você tem? Ele, 20. 20 mais 20, 40. 40 mais 40, 80. 80 mais 80, 160. E isso eu vou perguntando para ele. Para que isso? Que maravilha! Que ele foque a atenção dele no que eu estou perguntando. Ele responda o que eu estou perguntando. E isso vai deixar dele sentir o sintoma, os sinais e sintomas? Não. Mas vai modular... Vai diminuir. Não, vai modular a percepção do estímulo dele. Modular. Não vai diminuir, vai modular. E com isso, o que é que acontece? Sim. Ele vai atravessar, que é o período da ansiedade, que é mais ou menos entre 5 minutos a 10 minutos, mais ou menos. A média, estou dando uma média, tá? Geral. Tá. Mais ou menos. E isso vai ajudar ele a atravessar esse momento. Até porque ele também está presente dessa pessoa. E, claro, reforçar afirmações, ou seja, afirmar para ele, claro, se ele não tiver uma comorbidade, olha bem o recorte, se ele não tiver uma comorbidade, pressão alta, for uma pessoa hipertensa, diabética, né? Sim. Se não tiver nenhuma comorbidade, afirmar, ó, isso você está passando, é um processo de ansiedade, é um pânico, que ele tome consciência desse processo. Afirmações, certo? Eu tenho um paciente mesmo que chegou para mim e falou, tem todos os sintomas de pânico, fez todos os exames cardiológicos e o médico descartou todas as hipóteses da hipertensão. Então é ansiedade. Então, as afirmações dizendo que o que ele está vivenciando naquele momento é um sintoma de uma ansiedade, isso para ele acaba reforçando que de fato é um sintoma de ansiedade e isso vai passar. Não vai ser aquele sintoma que vai persistir durante X tempo, X horas. E durante quanto tempo, doutor Alexandre, essa pessoa que está dando assistência, são dois leigos, o que está sofrendo de ansiedade e o que está do lado tentando ajudar. Durante quanto tempo essa pessoa deve continuar nessa primeiro respiração, depois nas perguntas, olha, me diga quantas moscas estão voando aí, sei lá, aqui não tem mosca nenhuma agora, mas imagino, só para mudar a atenção do cidadão. E depois, então, fazer afirmações relacionadas ao que está se passando ali. Durante quanto tempo isso deve ser feito? Até que a pessoa se acalme isso, e mostre até que a pessoa se acalme, porque essa parte da ansiedade... Essa ansiedade ela tem um tempo que é relativo, né? A gente não tem como determinar de fato 10 minutos, 5 minutos. Eu tenho mais ou menos há uns 20 dias que eu atendi uma pessoa que ela ficou mais ou menos uns 12 minutos. Outras pessoas ficaram 7 minutos. Então vai de pessoa para pessoa, certo? Mas assim, diante disso, agora claro, se isso for algo corriqueiro, né? Recorrente na vida dessa pessoa, aí sim, ela precisa procurar um profissional de saúde mental, que nesse caso pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, para a partir daí, ele, dentro desses sinais e sintomas, ele fazer aquele processo que eu adiantei, né, mas que é fazer um bom diagnóstico, identificar a intensidade, né, dessa reiteração, dessa recorrência, dessa apresentação desses sintomas, se é leve, moderado ou grave. Sim. Né?
identificar quanto tempo essa pessoa está tendo isso, né? Qual o impacto que ela precisa também ter, que ela está levando para o lado pessoal, profissional, o sofrimento subjetivo que essa pessoa está sentindo, certo? E aí, a partir daí, da escolha do tratamento, que aí, nesse caso, é parte da gente, né? A escolha do tratamento como? A ansiedade, ela tem uma parte grave, que aí precisa de um tratamento medicamentoso, que aí, nesse caso, eu gostaria de deixar bem claro e bem... Doutor Alexandre, só um minuto aí, desse lado você vai falar sozinho um tempão. É que eu quero agora atender aqui a uma afirmação feita pelo irmão Enio Carvalho, que diz assim: tem na PNL, Programação Neurolinguística, alguns recursos simples que numa âncora de plenos recursos serviria para autoabrandar. Pronto. Aí a Vili diz assim: usar o gelo para que essa atenção seja voltada para ele. Não sei se ficou claro isso aqui. Usar o gelo. Ela falou uma coisa interessante, viu, Arroio, que eu queria pontuar isso aí sobre o gelo, né? Sim. Essa semana eu conversando com um psiquiatra que a gente trabalha junto, né, junto com alguns pacientes, ele me disse assim que o gelo, né, usar o gelo, na verdade, o frio, né, na extremidade, ele leva um sinal, né, um indicativo para o nosso sistema nervoso, reconhecendo que nós está num momento, vamos dizer assim, num processo de gelo mesmo, de frio, né? Como se fosse de hipotermia, né? De hipotermia. Pois não. E aí isso vai fazer com que o nosso sistema nervoso, né, parasimpático, simpático, autônomo, ele minimize, né, a respiração, minimize os batimentos cardíacos. Ele falou até uma coisa nova para mim, que eu desconhecia há mais ou menos uns 15 dias atrás, que ele falou assim para mim: Alexandre, diante das pesquisas, né, diante de alguns artigos que eu venho lendo, que eu venho pesquisando, eu com alguns pacientes que apresentam aquela ansiedade bem grave, bem intensa, né, eu pego uma bacia de gelo, uma bacia com água, baciazinha, uma tigelinha, água com bastante gelo, e faço com que a pessoa, ou ela molhar uma toalha e pegar essa toalha bem molhada e bem gelada, botar aqui na região do olho, né, nariz e boca, né, ou ela molhar o rosto. Dentro da bacia ali, meter a carona lá. Isso foi ele me dizendo, eu desconhecia dessa informação. E então, aí, essa aqui que está falando do gelo, que é a Vili Nasa, ou Vilinesa, eu não sei bem aqui o nome, é Vilia Nasa, deve ser isso. Está falando do gelo. Então, isso é uma boa. Usar o gelo, nesse caso, pode ajudar bastante. Isso, legal. Aí porque isso vai fazer com que a pessoa minimize os batimentos cardíacos e os sinais e sintomas desse ataque de pânico, vamos dizer assim, né? Reduza porque o corpo entendeu que ele está vivenciando aquele momento de hipotermia e para ele não perder, né? Não ter o desgaste de oxigênio, ele minimiza os batimentos cardíacos que, por consequência, né, que na ansiedade o corpo está todo vapor, está gastando oxigênio, minimiza esse oxigênio, reduzindo os batimentos cardíacos e aquela sensação de desconforto venha sendo abrandada. Que maravilha. Agora aqui a Tati Sampaio. Controle de respiração é bastante positivo. Já tive uma crise de ansiedade por ter que fazer um exame. Foi o controle da respiração que me ajudou bastante. E agora nós vamos andar aqui. Um abraço para o nosso amado irmão Paulo Brito, o nosso irmão Gilson Lima, que está aqui também. Nós temos também aqui, a live está ótima, está dizendo aqui a Tati. Temos também aqui, peraí, que teve mais um aqui, que é o Enio está dizendo distrair a atenção consciente, que é o que você já explicou aqui para a gente. Perfeito. Aí vem o Gilson Lima, está dizendo que nós somos grandes profissionais. Você vê o nosso irmão Gilson, está aqui bajulando a gente aqui, mas ele falou a verdade, né? Um abraço. A propósito, meu irmão, eu quero saber como é que se dá o título ao psicólogo. É doutor, psicólogo Almeida? Como é? Porque eu queria saber. Normalmente... Só posso para esclarecer rapidamente aí. Pronto. Sim. Normalmente, doutor é aquele que faz doutorado, né? Exatamente, por isso que eu fiquei na dúvida. Você está fazendo doutorado agora, não fez ainda, não é isso? Não estou fazendo doutorado, não. Então, assim, eu sou especialista.
eu sou especialista, né? Então, assim, psicólogo, né? Normalmente as pessoas chamam o doutor por aquela questão formal e tal, Sem né? dúvida. O médico também. É médico, é o único Formal, profissional que se pode mas chamar de doutor sem ele ter o título. o psicólogo mesmo, né? E é por questão também cultural, né, Arroio? Chamar-se doutor, Sem dúvida. Júlio e Claro. tal. Mas, assim, o doutor, de fato, é quem faz o doutorado, né? O pós-doutorado, que é o Pronto. pós-doutorado. Mas eu só queria saber se eu estou aqui lhe tratando de forma errônea. Porque eu Não, fiquei não. na dúvida agora. Posso lhe tratar como irmão Alexandre? É o psicólogo Alexandre? É o doutor Alexandre? Enfim, o importante, meu caro, é que nós continuemos a levar a informação para as Isso, isso. pessoas. Nós ainda temos aí cerca de 20 minutos e eu quero que você fique à vontade agora para esclarecer, por exemplo, você começou a esclarecer aí, esses sintomas estão aí. Pronto. Ainda há, eu queria lhe perguntar, que eu anotei, preconceito, que eu sei que procurar um psicólogo, fazer terapia há 20, 30 anos era coisa de frescura. Lembra disso? Falavam assim, Com certeza. uma coisa absurda, absurda. Mas falavam, isso é frescura. Não, nós sabemos que não é. Nós sabemos que isso é uma realidade que devemos ter. Então, o que eu quero saber, ainda existe esse preconceito hoje? Pessoas que precisam de ajuda não procuram porque ficam envergonhadas ou porque acreditam que isso não vai resolver nada, ou isso já passou, já não existe mais? Não. Vou lhe dizer, e vou lhe trazer um dado, viu? Um dado prático. Traga. Um dado de importante. vivência. Existe um preconceito muito grande com a psicologia e a psiquiatria. Muito grande. Ainda. Isso, ainda. E isso, assim, é estarrecedor, certo? Porque as pessoas, de fato, não procuram mesmo. E por incrível que pareça, grande parte vem de nós, dos homens. Os homens, para fazer psicoterapia, sabe, só vai quando está, de fato, precisando, sofrendo muito. Aí eu vou lhe trazer, né? Vou fazer um recorte bem breve, assim, para a gente entender. De 10 pacientes que eu tenho, eu só tenho 2 homens. Por que isso, Alexandre? Porque hoje a mulher ela tem mais sinceridade emocional do que o homem. Ela reconhece mais que ela precisa de ajuda e ela busca ajuda mais do que o homem. Isso porque a nossa sociedade patriarcal, do homem, né, ser aquele provedor, aquela pessoa que não sofre, né, ou negligenciar, se perpetua. Então, assim, ele só vai para o psicólogo quando ele está, de fato, sofrendo e está... No final já não aguenta mais. Até o final, né? Então, assim, de fato, isso existe. Claro que hoje, né, com informação, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, quer falar de saúde mental, né? Saúde mental nas escolas, né? O psicólogo tendo espaço, a psiquiatria se ampliando, né? A nossa vida contemporânea está, de fato, exigindo, está, de fato, clamando, né? Que às vezes a gente precisa, claro, de um acompanhamento, de um psiquiatra, né? De um psicólogo para fazer um processo psicoterapêutico, né? Como uma forma para resolver um processo psicopatológico, a questão de autoconhecimento, né? Enfim. Então, mas de fato, esse preconceito existe sim, ainda. Pois é, porque é uma situação que nós observamos, inclusive na Irmandade, em certos momentos, certas situações, que há situações que a gente claramente enxerga que deveria se procurar ali. Por exemplo, eu recebo ligações de alguns irmãos cotidianamente, quase todos os dias está me ligando para dizer que está triste com isso, está triste com aquilo, que não se dá bem com aquilo, e eu já disse, meu caro, está na hora de você procurar uma ajuda profissional, você nem precisa comentar com ninguém, ninguém precisa saber disso. Mas ele se abre comigo e diz, olha, eu não procuro porque eu não preciso. Eu não preciso disso. Eu bebo uma cachaça, já me sinto melhor. Ele ainda não entendeu que não é aquela cachaça que ele bebe, é com quem ele talvez beba essa cachaça. Porque ele tem que ter alguém, um profissional, que atue, que esteja com ele levando as informações corretas, de modo a ele desabafar, escapar e tirar aquilo lá. E a gente percebe que não adianta ele fala, porque tem um detalhe, o que eu quero chegar. Ele fala hoje e diz que já está melhor. Mas amanhã ele vai falar exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda é o nome da pessoa que ele está falando. Ele gosta muito de falar do outro. E aí fala João, amanhã é o Antônio, depois é o Carlos, depois é fulano, depois é ciclano, mas é sempre as mesmas coisas. Isso. É uma infelicidade total. E é uma pessoa que está, em termos de questões financeiras, vamos dizer assim, eu não acho que a questão financeira seja o ponto principal. Claro que ajuda, né? Você não ter recurso e tudo, isso é uma boa. Mas
tem isso tudo, mas não se sente bem. Por quê? Porque falta isso. Agora, o que eu queria lhe perguntar, você já falou alguma coisa que é a nossa cultura. Veja que há ainda hoje quem morra de problemas de próstata. Sim. Ainda hoje há quem morra com diabetes. Eu estou falando dos homens. Por quê? Porque não procura em tempo hábil o médico. Justamente. Sabe o que acontece? Nós não temos a ideia da medicina preventiva. O Brasil não ensina a medida preventiva. E o que eu quero dizer da medida preventiva ou medicina preventiva, não é só no âmbito do médico clínico geral ou de alguma doença, é em tudo. Portanto, na psicologia deve ser a mesma coisa. O camarada só vai no psicólogo quando ele já está precisando de um psiquiatra, ele já está doido, aí é que ele vai. Aí, eu estou falando da maioria, não de todos, né? Que aí, nesse caso, é justamente o psiquiatra, né? Ele vai, naquele momento que está em estado grave, né? Que aí o psiquiatra vai prescrever um medicamento, né? Que aí, nesse caso, como eu estava dizendo, só quem prescreve medicamento é o psiquiatra. O psicólogo, certo. em hipótese alguma, prescreve nada. Nenhum tipo de medicamento. Nós não somos habilitados para isso, é só o psiquiatra. Porque ele estudou essa parte, ele é habilitado para isso. Claro que não deixa da gente conhecer. A gente conhecer, né, os medicamentos que normalmente os psiquiatras prescrevem. A gente tem, eu tenho contato com psiquiatra toda semana, às vezes até pessoalmente, porque eu trabalho em uma unidade, né, de atenção básica. Então, assim, eu conheço os medicamentos. E aí a gente vai ver os medicamentos que são de alívio, né, imediato, que são para crise, e os medicamentos a longo prazo. Mas, dentro desse processo da psicoterapia, né, da escolha do tratamento, é isso, é o tratamento medicamentoso e o tratamento sem remédio, que é o quê? As medicações, ou as psicoterapias, né, e algumas técnicas e alguns hábitos que a gente precisa mudar, né? A ansiedade hoje, ela é aquele medo estarrecedor, como eu lhe falei, né, no início, recapitulando, que eu vi que entrou algumas pessoas aí para ela entender o que a gente está falando, né, pessoas novas. Exato. Então, assim, é aquele medo que a gente não sabe do que é, certo? Há uma situação que gera um pensamento, aquele pensamento gera uma emoção, aquela emoção gera um comportamento e a pessoa perde a estribeira, né, no popular. Então, a gente aqui, quais são as técnicas que a gente pode auxiliar a pessoa? A respiração. Alexandre, primeira. Respiração, prioridade que a gente precisa fazer, diafragmática. Não sei Vamos fazer. Vamos lá, ensina a gente aí. Não sei fazer isso. Como é que eu faço? Primeiro passo é a gente sentar em uma cadeira, os pés levemente separados, a mão sobre as coxas, né? Coluna ereta, e o nosso queixo tocar aqui. Vou puxar aqui, né? Tocar aqui nessa região. Sim. Você aqui assim. A cabeça, Sim. soltar a cabeça Sim. e deixar, de fato, o seu queixo tocar no seu tórax. O peito. Aqui. O tórax, bom. Primeiro passo é esse, tá? Sim. Depois daí, você inspirar, segurar o ar 3 segundos e expirar o máximo que você pode. Porque quando você faz essa respiração, com o queixo tocando no tórax, vai fazer com que aconteça o quê? Pelo nariz e depois solta pela boca. Solta pela boca. Ergonomicamente, você vai favorecer com que ocorra a respiração diafragmática. A sua barriguinha vai lá e vai voltar para o local. Segunda técnica, que é uma técnica preventiva, Arroio, que é o quê? O Mindfulness, que é uma meditação guiada. Mindfulness, né? É meditação guiada, certo? É o quê? É você parar, silenciar a mente. Eu tenho até um áudio, Arroio, que vou compartilhar com você no final da live. Pois não, manda para mim. Aí, tem aí meu link aí, pode também entrar em box, em contato comigo, que eu encaminho, que essa meditação guiada, ela vai fazer com que você faça um escaneamento corporal, perceba o seu corpo. Escaneamento, né, corporal, você percebe o seu corpo, a respiração, os seus pensamentos, né? Então você toma consciência de si. Um dos primeiros passos. Outra coisa, atividade física, caminhadas, andar de bicicleta, fazer uma natação, uma musculação, certo?
Se tiver condições, fazer isso, claro, com o acompanhamento de um profissional, né, um educador físico, para orientar, para também se não fazer uma atividade, claro, lesionar, né? Mas claro, atividade física por quê? Porque a atividade física, ela gera um hormôniozinho que se chama acetilcolina, e essa acetilcolina vai neutralizar, né, uma substânciazinha que a gente tem, que é a adrenalina, que desencadeia a ansiedade, e o cortisol também vai minimizar. Então, a atividade física ela é pertinente, ela é essencial para a gente minimizar, né, ou prevenir. Outra coisa também, investir no autoconhecimento. O autoconhecimento. Ler. Pesquisar. Saber o que está vendo. Processo psicoterapêutico também é importante. A gente consegue essas informações no WhatsApp? Não, no WhatsApp não. Teria que ser com um profissional, né? Um profissional. Livros, você recomenda, a gente vai lá buscar, vai ler artigos importantes. Tem alguns livros importantes, que é Ansiedade para Leigos, né? Que eu não me recordo da autora, mas eu vou deixar com você depois. Outra coisa... Pode, você vai me mandar que eu vou jogar a nossa live depois no YouTube, e lá eu quero colocar essas informações, inclusive o áudio que você mandar, eu coloco lá para as pessoas poderem usufruir disso. Outra coisa é não exigir tanto de si. Hoje nós vivemos uma cobrança extrema. Loucura. Né? Uma cobrança extrema. E isso agora aí, né? Essa cobrança extrema, né? A Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han, o Mal-Estar das Civilizações de Freud, né? Decorre, que aí já são alguns livros técnicos de Freud, Byung-Chul Han, né? Sem dúvida. A Sociedade do Cansaço mostra isso pra gente. Outra coisa também, o sono é crucial. Você tem uma boa noite de sono, né? Há quem diga, meu caro, e é exatamente essa figura que eu disse que todo dia me liga, que não quer dormir. Ele vai muito cedo para a cama e acorda muito cedo, dorme poucas horas, entre 4 e 5 no máximo, porque ele diz que depois que ele se despedir deste planeta, sim, ele terá tempo suficiente para dormir. Não sei de onde ele tirou isso. Entendeu? Só que ele, é isso que está vendo, um dos motivos que o deixa ansioso, que o deixa dessa maneira, é não dormir um número de horas adequadas. A pergunta é, qual é o número adequado para homens ou mulheres com mais de 50 anos? E me parece que também, a depender da idade, dorme-se menos ou dorme-se mais. Com mais de 50 anos, que é o meu caso, quantas horas a gente deve dormir por noite para se sentir bem, para estar de boa? Tem aí uma média? A média, normalmente, né, que até a própria medicina, né, a gente até conversa com os próprios pacientes, é o quê? De 6 horas, 7 horas a 8 horas, né, em média. É isso mesmo. Mais ou menos. Agora, né? Meu caro, não exigir de si, a Leila está aqui dizendo, essa é a parte mais difícil. Nós estávamos falando lá no início sobre a internet. A internet cobra demais, porque nós estamos vendo alguém que é menos capaz na nossa concepção, vamos ver se você me entende. Na nossa concepção, tem alguém que sabe menos que a gente, mas está fazendo mais. E há instrutores, hoje chamados de coach, que diz assim, você sabe mais que o outro, mas o outro está agindo mais, você tem que agir. Isso deixa a pessoa até estressada. Por que eu tenho que ser, ou agir, ou fazer? E é todo dia, é toda hora. Inclusive, é um dos detalhes que eu digo no meu curso, A Oratória Nossa de Cada Dia, que é um curso sobre comunicação, que é de oratória, mas que fala nisso tudo, que é, antes de eu levantar, falar e vencer, eu tenho que controlar a minha parte emocional. Porque, meu amigo, se eu for muito ansioso, não tem técnica que faça falar em público. Que aí que está, viu? Que aí que está, a pessoa também entender seus pensamentos e sentimentos, né? Sem dúvida. Uma pergunta crucial, meu caro, você vai me dizer. Nós estávamos falando que pensamentos nos levam para uma emoção e essa emoção nos transforma em comportamentos. Detalhe, na hora da emoção, o nosso organismo vai produzir uma série de enzimas, vamos chamar assim. Você falou em adrenalina, em cortisol, se juntar os dois, o bicho pega. E também acetilcolina. Neurotransmissores, ok. Nós transmitimos, eu falei assim, enzimas para que as pessoas todas possam compreender, mas neurotransmissores. E há neurotransmissores que viciam, como droga, como cocaína, como cigarro, como pinga, como cachaça. E será que a pessoa viciada nesse neurotransmissor, ele não vai produzir essa própria emoção
para poder, porque o organismo, o cérebro faz isso. Poxa, eu tenho que ficar ansioso para produzir isso, porque o meu corpo precisa. É inconsciente. Eu estou a falar que é uma situação que o cérebro faz. Eu quero que você me diga, isso é uma realidade, o que eu estou dizendo, ou isso é bobagem? Não existe nenhum neurotransmissor que realmente vicie a pessoa e que a cada momento ela vai, cada momento, uma vez por dia, ela vai se sentir daquele jeito para saciar a sua necessidade do vício. Pronto, vamos lá. Eu quero saber isso. Pronto, na ansiedade... Você tem 5 minutos, você tem 5 minutos, infelizmente, meu caro, o nosso tempo é exíguo, vai. Mas vamos lá. Os neurotransmissores, eles são responsáveis por alguns sinais e sintomas, certo? Então, assim, a serotonina, ela vai trazer prazer, a dopamina, né? A endorfina vai trazer prazer, né? Então, Exato. assim, alguns neurotransmissores, eles têm que ter um certo equilíbrio no nosso corpo. Porque senão, de mais ou de menos, pode causar, exemplo, que nós chamamos de uma síndrome dopaminérgica ou serotoninérgica, que é a da serotonina, e aí a pessoa vai sentir desconforto. Então tem que existir um equilíbrio para isso. Né? Então, assim, o que a gente pode dizer que é viciante, mas não é a palavra, o termo certo ou correto a se colocar, é que tem pessoas que gostam de atividade física, porque no momento da atividade física o corpo vai liberar endorfina. Então a endorfina é o hormônio do prazer. Então, assim, você sente endorfina, eu estou sentindo prazer ao fazer atividade física. Esse recorte é algo normal, beleza? Mas, assim, o processo de ansiedade não, é algo que vai acontecer de forma desregulada, sabe? Sem nenhum parâmetro, e a pessoa vai sentir os sinais e sintomas desconfortáveis durante aquele tempo ou durante aquele momento. Entendeu? Entendi perfeitamente. Meu caro, dá aí os teus contatos, como é que as pessoas lhe encontram aqui no Instagram, se você tem uma página no Facebook, se você também tem um canal no YouTube, enfim, como é que as pessoas podem procurá-lo, encontrá-lo para saber, para consultar, enfim, dá as informações todas aí, depois me manda por escrito que eu jogo aqui, como eu falei, no YouTube. O meu canal, né, do Instagram, que esse daí é o Psi, né, Psi _ Alexandre, né, S. Almeida. Fala devagarinho. Psi _ Alexandre S. Almeida. Né? Exatamente. Aí, muito bem. Esse é o meu contato, e pode entrar em box, falar comigo, que a gente vou respondendo, né, entrando em contato, enfim. O único canal que eu tenho é esse. Você não tem Facebook? Não, Facebook profissional não. Profissional não, é só Não, esse. tranquilo. Não, se não é profissional, deixa quieto. Tem que falar onde as pessoas vão lhe procurar. E pela última perguntinha, que conversando com alguns irmãos, apreciadores da cachaça, inclusive até um grupo de produtores de cachaça, essa pergunta você tem que responder de forma clássica, ou bem assertivamente. Há quem diga assim, quando eu estou em estado de ansiedade ou estressado, eu encontro meus amigos, que o ser humano necessita ter contatos, necessita de amigos, ele tem que ter esses contatos, bebo uma cachaçinha e resolvo o problema. Eu consigo relaxar, eu fico de boa e aguento mais uma semana. Essa questão de encontrar amigos eu sei que é real, mas a cachaçinha ajuda de verdade ou isso é um mito? Ou algumas pessoas realmente vão se sentir bem e outras não? Não estou dizendo que ninguém deva beber, longe de mim, eu só quero que o doutor Almeida, o psicólogo, nos diga aí se isso existe ou não. Pronto. Na verdade, diante de todos os problemas, né, aquela velha história, vou beber para esquecer meus problemas, né? Isso daí, na verdade, eu consigo perceber da minha percepção em relação a isso, que é uma estratégia compensatória, né? Uma estratégia para compensar algo que eu não consigo dar conta. Ou uma gratificação substitutiva, se a gente for olhar por um olhar psicanalítico, né? Então, assim, mas a ansiedade, a bebida alcoólica não é legal, não é favorável, porque não vai ajudar. Pode até potencializar, né, esse sofrimento subjetivo. Né? Então, assim, a bebida de forma, vamos dizer assim, social, né, de forma controlada, né, com moderação, ok. A minha ideia é essa, não é ficar... Isso, mas assim,